Começa agora o Revista TST, que traz as principais notícias da semana do Tribunal Superior do Trabalho. E veja nesta edição, mantida a penhora de 5% de aposentadoria de sócio de empresa para pagamento de dívida trabalhista. Contato com pacientes em isolamento gera pagamento de insalubridade em grau máximo. Estabilidade após licença gestante é o tema de hoje no quadro Quero Post. A reforma trabalhista no Brasil e na França. Você confere uma entrevista sobre o assunto com os professores Alexis Bougadá, da Faculdade de Direito e de Ciências Políticas de Provence, na França, e Estevão Mallet, da Universidade de São Paulo. O Revista TST está no ar. A seção 2 de dissídios individuais manteve penhora de parte da aposentadoria de um sócio da massa falida da Gazeta de Sergipe. A repórter Luana Carvalho acompanhou esse caso e traz os detalhes. Olá, Luana. Olá, Ana. Em agosto de 2017, a segunda vara do trabalho de Aracaju havia determinado o bloqueio de 15% do valor correspondente a uma condenação da empresa na conta corrente do sócio. Ele então entrou com mandado de segurança, alegando que a conta se destinava exclusivamente aos depósitos da aposentadoria pelo INSS e que os valores bloqueados teriam caráter alimentar fundamentais para a sobrevivência dele. O Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe aceitou parcialmente o pedido e reduziu o bloqueio para 5%. Após um novo recurso, o caso foi parar na seção 2 de dissídios individuais do TST. Vamos ver como foi o julgamento. A relatora do recurso na SDI2 do TST, ministra Maria Helena Malman, observou que a determinação da penhora, em agosto de 2017, ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 2015. O parágrafo 2º do artigo 833 do Código diz que a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria não se aplica à penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da origem. A relatora detalhou ainda que a expressão independentemente da origem não existia no antigo Código de Processo Civil de 1973. Segundo a ministra, com a entrada em vigor do novo CPC, o TST alterou a redação da Orientação Jurisprudencial 153 da SDI2, segundo a qual o bloqueio de conta-salário para satisfação de crédito trabalhista ofendia direito líquido e certo do titular. A relatora explicou que, após a mudança no Código de Processo Civil, o TST alterou a redação da OJ para deixar claro que a diretriz ali contida se aplica apenas às penhoras determinadas durante a vigência do antigo CPC de 1973, o que não se verifica no caso em análise. Todos os ministros tiveram o mesmo entendimento. E vamos conferir casos julgados pelas turmas do TST. Eu começo o giro de notícias pela segunda turma. Uma promotora de vendas que realizava trabalho externo, mas não tinha essa condição anotada na carteira, não conseguiu receber horas extras. O pagamento havia sido concedido pelo TRT no Rio de Janeiro, mas em recurso ao TST, a empresa sustentou que, por ser trabalho externo, não seria necessário o controle do horário. Com isso, ficaria impedido o pagamento das horas a mais. Ao julgar o caso, a relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que, de acordo com o entendimento pacificado do TST, a ausência de anotação da prestação de serviço externo implica mera irregularidade administrativa e não autoriza a presunção de veracidade na jornada alegada pelo empregado. E o Estado de São Paulo e a Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos foram condenados ao pagamento de indenização ao empregado que desenvolveu problemas na coluna decorrentes de trabalho braçal exaustivo. A decisão é da terceira turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, havia considerado excessivo o valor da indenização fixado em R$20 mil pelo juízo de primeiro grau. O TRT reduziu o valor para R$5 mil por entender que o empregado havia voltado a trabalhar nas mesmas condições anteriores, sem efeitos duradouros. O
O empregado foi admitido em concurso público. Segundo a reclamação trabalhista, as atividades dele incluíam escavações do solo para calçamento e assentamento de pedras. O laudo médico apontou que o empregado desenvolveu um tipo de artrose e outros problemas na coluna decorrentes das atividades braçais que ele fazia abaixado por horas consecutivas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela terceira turma. O relator do caso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, entendeu que o valor da indenização fixada pelo TRT não condiz com a displicência da empresa em garantir um ambiente de trabalho saudável. O relator ressaltou que o valor de R$20 mil determinado pela sentença de primeiro grau era mais condizente com a capacidade econômica da empresa. A decisão foi unânime. E encerramos o giro de notícias com o caso da sexta turma. Uma auxiliar de enfermagem que trabalhava em contato constante com pacientes em isolamento vai receber insalubridade em grau máximo. O pedido havia sido negado pelo TRT em São Paulo. Foi considerado o laudo pericial que indicava que a profissional cuidava de pacientes que permaneciam isolados por no máximo 24 horas. Mas para a sexta turma do TST, uma vez demonstrado o contato constante com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, é devido o pagamento do adicional em grau máximo. A decisão foi unânime. E essa notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. Um deles foi o do Fernando Souza, que escreveu: TST sempre esclarecendo sobre temas complexos. E faça como o Fernando e comente também as decisões do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E depois do intervalo, estabilidade após licença gestante é o tema de hoje no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta. E veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. A Justiça do Trabalho promoveu a 4ª Semana Nacional de Aprendizagem. Tribunais regionais em todo o país participaram da mobilização para mostrar as vantagens de contratar aprendizes. No Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, alunos da rede pública de ensino, jovens aprendizes e estudantes de nível superior visitaram o fórum, participaram da simulação de sessões e assistiram a audiências reais. Os visitantes prestigiaram ainda a exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil. No Ceará, o Tribunal Regional do Trabalho recebeu jovens aprendizes vinculados ao Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. No TRT da 23ª Região em Mato Grosso, representantes de empresas, de instituições públicas e privadas assistiram à palestra sobre a Lei da Aprendizagem. De acordo com o Ministério da Economia, só no ano passado, mais de 444 mil jovens com idades entre 14 e 24 anos foram inseridos no mercado de trabalho por meio de programas de aprendizagem. A 4ª Semana Nacional de Aprendizagem foi realizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério da Economia e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Magistrados que atuam nos núcleos de pesquisa e investigação patrimonial de alta complexidade participaram do primeiro seminário de execução trabalhista e pesquisa patrimonial. O encontro foi resultado de parceria entre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, a Escola Superior do Ministério Público da União e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nós precisamos encontrar bens dos devedores recalcitrantes e para entregar ao credor o bem maior, que é o resultado da sua vitória. O coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão, avaliou que o seminário é uma forma de acelerar a conclusão dos processos com dívidas trabalhistas pendentes. O ganho maior é do jurisdicionado, que terá a possibilidade de que o juiz,
por essas ferramentas novas e esse conhecimento que ele vai adquirir aqui, possa ter mais, digamos assim, chances de conseguir identificar o patrimônio que o devedor, esse devedor que não quer pagar, oculta a ação da justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Mato Grosso poderá usar o sistema de pesquisa de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O acordo de cooperação técnica foi assinado pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, durante a 6ª reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, Coleprecor. A ferramenta permite resultados 75% mais rápidos que o sistema anterior e garante mais precisão devido ao uso de inteligência artificial. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correção ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que abrange a capital paulista, a região metropolitana e a Baixada Santista. Durante uma semana, o ministro avaliou o andamento de processos, a regularidade de serviços e o cumprimento de prazos processuais. Você tem dúvidas sobre algum tema do direito do trabalho? Então envie sua pergunta para as nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost, que vamos esclarecer para você. E a pergunta que chegou para a gente com a hashtag #QueroPost foi publicada no Facebook. O Rodolfo quer saber qual o tempo de estabilidade de uma mulher que volta de licença maternidade. Veja na reportagem. Anda de um lado para o outro para ver se alivia a cólica, conversa baixinho olhando no olho, troca fralda. Essa tem sido a rotina da Raquel desde que o Heitor nasceu há 2 meses. Para ela, o período de 120 dias da licença maternidade é de dedicação total aos cuidados do bebê e também para o fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho. Os primeiros meses de vida do bebê, ele tá aqui dentro, protegido, tá segurado. Quando ele sai, para ele é tudo muito novo, né? Ele não conhece o mundo, a luz, o som, pessoas, contato, ele não tem. Então a mãe traz essa segurança para ele, né? Ele tá protegido com a mãe. Então já pensou se a mãe não tivesse esses 4 meses de vida dele ali com ele? Acho que seria muito, ele não sei assim, como seria o desenvolvimento dele, né, cognitivo. Além da licença maternidade, a Constituição Federal também garante a empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a estabilidade provisória no emprego. Essa garantia evita que a mulher seja dispensada sem justa causa, mas não impede a dispensa em caso de falta grave que motive a demissão. Essa juíza do trabalho explica que existe a possibilidade de a licença maternidade ser estendida. O governo federal instituiu o programa Empresa Cidadã. Através desse programa, a empresa pode, de forma facultativa, aderir ao programa, estendendo, elastecendo a licença maternidade da mulher. Essa licença maternidade é estendida em 60 dias para a mulher e para o pai também. Há essa possibilidade de até 15 dias. A juíza esclarece ainda que a licença maternidade e a estabilidade provisória são garantidas também à mãe que adota uma criança ou adolescente. A estabilidade da mãe adotante durante muito tempo foi discutido. Não existia uma pacificação da jurisprudência. Alguns juízes entendiam que, como a Constituição garantia a estabilidade 5 meses após o parto e como a mãe adotante não tinha sido submetida a um parto, a compreensão é de que ela não teria estabilidade, apenas direito à licença maternidade. Mas com a lei da adoção de 2017, que incluiu um parágrafo novo ao artigo 391 da CLT, não existe mais essa discussão. Fica bem claro que o direito à estabilidade também se estende à mãe adotante. A empregada que é dispensada durante a gestação ou dentro do período de estabilidade tem direito de voltar ao emprego. O empregador que dispensa uma empregada grávida, ele terá obrigação de reintegrá-la ao serviço na mesma atividade em que ela se encontrava e pagar os salários do período de afastamento. Se ele não fizer essa reintegração, ele terá que pagar uma indenização substitutiva, isto é, desde o momento que ela foi dispensada até o término do período da estabilidade provisória. E no próximo bloco,
Uma entrevista com os professores Alexis Bougadat, da Faculdade de Direito de Ciências Políticas de Provence, na França, e Estevão Mallet, da Universidade de São Paulo, sobre as reformas trabalhistas na França e no Brasil. O Revista TST está de volta e hoje aqui no estúdio eu recebo os professores Alexis Bougadat, da Faculdade de Direito e de Ciências Políticas de Provence, na França, e Estevão Mallet, da Universidade de São Paulo. E nós vamos conversar sobre as reformas trabalhistas na França e no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Brasil e França deram um importante passo para adaptar as relações de trabalho à atual realidade de cada país. De um modo geral, Alexis, como é que o senhor avalia a experiência francesa? La réforme de droit du travail est une réforme très importante qui a commencé déjà il y a une dizaine d'années, mais qui s'est accélérée en 2017-2018 et qui oblige à un profond changement culturel des relations de travail. Cette réforme portée par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a conduit à réformer considérablement le dialogue social, la représentation collective des travailleurs, le droit de la négociation collective et surtout le droit du licenciement. Dans quel but? Dans le but d'imaginer un nouveau rapport de travail autour de l'idée de flexi-sécurité, de flexibilité, mais aussi de sécurité des travailleurs, en s'inspirant un petit peu des réformes qu'il y a eu en Europe, et notamment des modèles de l'Europe du Nord, pour essayer de trouver un meilleur équilibre pour l'adaptation du droit du travail dans une économie mondialisée. Mallet, a modernização das normas trabalhistas tem sido uma tendência no mundo? Sim, de certo modo, sim. Cada país com as suas peculiaridades, com as suas características, com o seu ritmo próprio. Mas não há dúvida de que o mundo se transformou muito nos últimos tempos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, e o direito do trabalho é um direito vivo, é um direito muito próximo da realidade. Nós não podemos imaginar que o direito do trabalho possa desconsiderar todas essas transformações e continue a ser o mesmo direito do trabalho da década de 40 da sociedade industrial. O importante é que essas reformas levem em conta, de um lado, as necessidades econômicas e tecnológicas, mas, de outro lado, a necessidade de proteção e de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores também. A reforma na França privilegiou os acordos coletivos na relação entre funcionários e empresas. Na opinião do senhor, as negociações coletivas permitem adaptar as normas à realidade de cada categoria? A nova legislação está beneficiando os dois lados, empregado e empregador? Oui, cette réforme insiste considérablement sur la volonté de mieux faire, de mieux encadrer, de mieux amener les partenaires sociaux, les syndicats à négocier, et notamment au niveau de l'entreprise. Et l'idée qui a été portée, c'est de faire en sorte que l'accord majoritaire, l'accord qui a la légitimité, va l'emporter pour adapter le statut collectif des travailleurs à la réalité de l'entreprise. Et cela dans ses rapports avec la négociation de niveau supérieur, la négociation de branche. Si bien que lorsque la négociation d'entreprise est correctement menée, selon le principe de l'accord majoritaire, l'accord d'entreprise, l'accord de terrain va pouvoir stipuler différemment que l'accord de branche pour que l'entreprise puisse s'adapter par rapport à ces contraintes, en respectant néanmoins quelques obligations impératives qui seront prévues par la branche, comme les salaires hiérarchiques minimaux. Néanmoins, c'est le niveau de l'entreprise maintenant qui préexiste, et c'est même à ce niveau-là que les partenaires sociaux pourront négocier aussi leur représentation du travail, leur représentation collective. Donc un véritable espace de négociation pour que l'entreprise puisse s'adapter par rapport à ses contraintes et par rapport à ses partenaires sociaux sur le terrain. Là, il y a un véritable changement culturel, puisqu'avant en France, il y avait une véritable hiérarchie un peu lourde entre la branche et l'entreprise. Ici, l'entreprise retrouve un peu de liberté pour pouvoir trouver des marges de manœuvre, tout en étant encore contrôlée par la loi.
et bien évidemment encore un peu par l'accord de branche. E Malê, como é que a experiência da França pode contribuir para o Brasil? Essa é uma ótima pergunta e eu vou tomar a liberdade de estendê-la um pouco mais. Eu penso que não só a experiência da França, como a experiência dos mais diferentes países. O estudo do direito comparado é muito importante, por uma razão muito simples. No direito, nós não podemos fazer, como na ciência, experiências. Nós não podemos testar um medicamento numa cobaia para ver qual é o resultado, porque as implicações sociais disso muitas vezes são terríveis. Então, é muito importante conhecer os resultados de uma transformação num dado país, respeitadas, claro, as particularidades de cada sistema jurídico, de cada realidade econômica, para aproveitar os aspectos positivos e tomar medidas de cautela quanto aos aspectos negativos. Relativamente à reforma na França, em particular, como disse muito bem o professor Bourgadat, é ainda um pouco cedo para tirar conclusões. Tal como no Brasil também, ambas as reformas têm a volta de 2 anos, portanto, um tempo insuficiente para que os seus resultados possam ser corretamente avaliados. Como é que a Justiça Especializada do Trabalho tem contribuído para garantir os direitos trabalhistas após a reforma na França? La réforme du travail en France a commencé déjà depuis un moment et les juridictions du travail ont été réformées en 2015 pour davantage appliquer les règles du procès civil au niveau de la justice du travail. Mais il y a une grande spécialité en France, c'est qu'en première instance, au premier niveau, les juges sont des juges qui sont d'origine syndicale. Et donc, les salariés ont des représentants dans le système judiciaire, du moins en première instance. Ça offre une certaine garantie pour la prise en compte de leurs droits à ce stade-là du procès. En appel et en cassation, ce sont des magistrats professionnels, donc le rapport à la procédure et à la réalisation des droits est différent. Je crois qu'il y a un grand challenge que doit relever notre pays, à mon avis, mais que la réforme permet d'imaginer, c'est d'améliorer le règlement alternatif des litiges, le mode de règlement amiable des litiges. En matière prud'homale, la justice du travail s'appelle la justice prud'homale en France, il y a un très faible taux de conciliation en matière prud'homale. Et je crois qu'on a peut-être un très grand progrès à réaliser pour améliorer la conciliation en première instance, pour réduire le nombre de litiges qui étouffent ensuite le fonctionnement judiciaire. Et pour ce que j'ai pu voir du fonctionnement des juridictions brésiliennes, puisque mon collègue et ami Estevão Malê m'a montré comment cela fonctionnait, j'ai été vraiment impressionné par le système, l'organisation institutionnelle des conciliations qui offre des résultats, à mon avis, qui sont inspirants pour notre pays. Je pense que ici, le Brésil pourrait nous inspirer pour mieux organiser une conciliation davantage institutionnelle, peut-être avec des magistrats professionnels pour coordonner des médiateurs. Voilà en tous les cas une idée qui m'a été proposée en visitant votre magnifique pays. E no Brasil, Malê, qual é a importância da Justiça do Trabalho na solução dos conflitos após a reforma trabalhista? É extraordinária. Não só após a reforma, como mesmo antes. A existência de um órgão especializado do Poder Judiciário com um conhecimento aprofundado das particularidades das relações de trabalho, isso é fundamental, é imprescindível. A Justiça do Trabalho terá a oportunidade de dar uma palavra importantíssima sobre o sentido da reforma, sobre a maneira de aplicação das novas regras e, sobretudo, a respeito também de um tema que é desafiador e que vai colocar muitos problemas e sobre o qual o Tribunal Superior do Trabalho está debruçado no momento, que é a aplicação no tempo das novas regras, tanto das regras de direito processual como das regras de direito material relativamente aos contratos em curso. Portanto, por mais desafiadores que sejam os problemas postos, o que nos tranquiliza é que nós temos uma organização amplamente capaz de enfrentar com sucesso esses desafios. Muito obrigada pela entrevista e por esses esclarecimentos. Muito obrigado, foi um grande prazer. E o Revista TST fica por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem.